Fala, galera vascaína, Nave Luz na área trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E vamos reagir, né, a algumas contratações, especulações e sondagens a respeito aí do Vasco da Gama, né? Alguns atletas, né, que o Vasco está sondando, especulando, contratando, né? Um desses atletas já podemos comemorar é o Santiago Sousa, que já está com o passaporte carimbado para o Rio de Janeiro. Tudo indica que ele possa estar chegando hoje para poder estar se apresentando no Vasco da Gama, fazendo aí, né, os exames médicos para poder saber como é que o jogador está. A gente sabe que o jogador está bem porque ele estava jogando lá no Racing, né, e inclusive iria fazer sua última partida, mas o Admar Lopes, né, o Vasco da Gama pediu para que o jogador não entrasse em campo para que não houvesse nenhum problema, né, principalmente com lesão. E aí o Racing atendeu e aí tirou o jogador da lista, né, de relacionados e não permitiu que o jogador entrasse em campo para poder fazer sua despedida ao clube. Então sabemos que o jogador está bem, está jogando. Possa ser que o jogador chegue já pronto para poder estar, né, entrando em campo pelo Vasco da Gama. Vai depender dele, vai depender de como ele vai se adaptar, vai se ambientar ao clube. Então, cara, é uma contratação boa porque pegou um jogador em atividade, não pegou um jogador parado, né, não pegou um jogador sentado no banco de reserva ou até mesmo escanteado dentro do clube. Agora, vem para ser titular, é o que tudo indica, né? As pessoas falam que o Santiago Sousa é um líder lá no Racing, é um cara muito aguerrido, é um cara muito respeitado, e a torcida do Racing reagiu a essa saída do Sousa, né? Se lamentando nas redes sociais, dizendo que irá fazer falta. E isso também é um ponto positivo para essa contratação do Vasco da Gama. Você quer saber se o jogador é bom? É você ir nas redes sociais do jogador e ver lá o que os torcedores estão falando a respeito dele, né? Diferente do zagueiro aí, o Saldívia, foi fazer uma postagem sem querer, né? A torcida entendeu errado, foi na rede social dele e começou a sentar o couro. Já foi tarde, graças a Deus, porque o zagueiro anda errando muito na zaga e dando docinho. Então você vê, a torcida do Vasco reagiu contra o Alan Saldívia. Já com o Sousa, a torcida do Racing reagiu se lamentando com a saída dele. Então tudo indica que é um jogador bom e que vai fazer falta lá no Racing e que vai ajudar muito o Vasco da Gama. Estou indo por este caminho por conta dos fatos que está acontecendo. Não conheço o jogador, não faço scout de jogadores, então não posso chegar aqui e dizer que o jogador é bom. Mas, como eu estou falando para vocês, cara, tudo indica que o jogador é bom, né, por todos esses fatos que eu trouxe aqui. Agora, tem alguns jogadores que o Vasco está tentando contratar. Um deles é o Facundo Colidio, né? O Facundo Colidio, o Vasco entrou em contato com o River Plate para poder negociar o jogador. Aproximadamente o Vasco já fez uma pré-proposta, né, de 4 milhões por 50%, né, dos direitos do jogador. Parece que o Racing ressachou, não quis, e aí o Vasco aumentou, botou 5 milhões de dólares, de euros, não lembro agora, mas ou é dólar ou é euro. E aí o River Plate parou para refletir. 5 milhões por 50% do jogador? Vamos dar uma refletida aqui. E aí, cara, começa a se arrastar. Por quê? O Facundo Colidio, diferente do Deussa, ele já se pronunciou dizendo que quer sair. Então ele pediu pro River Plate para poder negociar ele, porque ele quer sair, ele quer respirar novos ares, ele quer, né, jogar em outros países, e aí o jogador, né, tá com essa vontade de querer sair. Mas aí, é um jogador que está saindo para ser titular? Para vir como titular? Então, o que eu li, o que eu fiquei sabendo, não. Vai ser um jogador que vai vir para disputar a titularidade, ou seja, é uma aposta. Se vai dar certo, nós não sabemos. Assim como o Inestrosa, Rojas, né, o Spinelli, David, entre outros jogadores que hoje briga pela sua titularidade, hoje, né, o Facundo Colidio viria para poder brigar por titularidade. É uma boa contratação? Não sei dizer, galera. Então temos que esperar
né, saber quando o jogador sair, o que a torcida vai falar, mas se essa notícia está repercutindo lá na Argentina de que ele pediu para sair, isso significa que a torcida também irá reagir contra ele, entendeu? E acontece no Brasil. Quando alguém pede para sair do Vasco da Gama, a torcida do Vasco invade as redes sociais do jogador e começa a sentar a porrada nele, porque ele pediu para sair. Então, a torcida tem disso também, né, galera? Leva pro coração, né? Quando um jogador, um atleta, ele pede para sair, aí a torcida fica puta, vai lá nas redes sociais, senta a porrada, foi tarde, vai embora mesmo, ruim pra caramba, e começa a falar mal do cara. Diferente do Sousa, ele não pediu para sair, ele foi negociado de boa, e aí a torcida foi lá e fez aquele carinho dizendo que ele, porra, vai sentir falta dele, que ele é um bom jogador. Então tem tudo isso. Então nós temos que também entender o que está acontecendo nos bastidores para a gente poder saber se o cara que está vindo é bom ou não. Agora, tem uma especulação gigantesca, cara. É o Brian Rodrigues. Esse aí, todo ano o Vasco está tentando contratar ele. Todo ano, gente. Se a gente for parar para pensar, né, na gestão do Pedrinho, todo ano o Brian Rodrigues aparece, né? O Vasco está tentando contratar o Brian Rodrigues, né, do América do México. Cara, é uma coisa assim impressionante. Mas eu tenho que trazer as notícias de que o Vasco, né, fez uma investida, né, no Brian Rodrigues, um ponta ofensivo de 1,75, veloz, né, conhecido lá como Raio, né? Aí, filho, se vai vir a gente não sabe. Porém, agora tem uma notícia nova de que o Cruzeiro, né, também está atrás do Brian Rodrigues e já fez uma oferta. O Brian Rodrigues, eu fui ver no SofaScore, ele está avaliado em 8 milhões de dólares. Parece que o América do México falou que só libera ele por 10 milhões de dólares. E o Vasco fez uma proposta de 8 milhões. E aí o Cruzeiro entrou na parada à travessão do Vasco, dizendo que paga os 10 milhões de dólares. E agora? Será que o Cruzeiro consegue tirar o Brian Rodrigues do América do México? Será que procede essas informações que o Vasco e o Cruzeiro estão brigando por Brian Rodrigues para contratar? A gente só vai saber disso nos próximos capítulos. Se o Brian Rodrigues chegar no Cruzeiro por 10 milhões de dólares, então significa que é verdade, que o Vasco, né, fez uma investida, porém não conseguiu. Então, é isso. Agora, já temos um outro jogador na parada aí, um atacante, John Córdoba. Dizem que se esse virá para ser titular. John Córdoba, colombiano, joga no Krasnodar. Parece que é um jogador aguerrido, bom, goleador. Se vier mesmo, virá para ser titular. Porém, também é uma contratação difícil de se lidar. Então, o Vasco está enfrentando algumas dificuldades no mercado para poder estar contratando, devido à judicialização da SAF. Então, os clubes estão pedindo garantias financeiras para poder estar trazendo alguns jogadores. Ou seja, só vamos liberar se vocês nos derem garantias financeiras. É certo? É correto? Sim. Ninguém quer ficar tomando volta, ninguém quer ficar toda hora, né, entrando ali com um processo na CBF, pedindo que a CBF, né, venha intervir, ou até mesmo na FIFA venha intervir porque o clube não está pagando. E aí você vai entrar no fair play financeiro, vai entrar em um monte de situações desagradáveis que não deveria estar entrando. Então, os clubes estão pedindo garantias financeiras ao Vasco da Gama para poder estar liberando os seus atletas. O que está certo, né? Estamos, né, judicializando, estamos numa recuperação judicial, então nada mais correto do que ter uma garantia para poder contratar jogador. Agora, uma situação que me deixou um pouco assim triste, preocupado, foi a situação que estão fazendo com o Estrela, cara. O meia Estrela foi devolvido pelo CRB. Está treinando, né, separadamente do elenco principal. Está isolado no CT Moacir Barbosa, treinando sozinho lá, né, com alguém da comissão técnica. Porém, cara, eu acho que não deveria ser assim, né, cara? Eu acho que, porra, é um jogador, cria da base, né? Não vai botar o cara para jogar, mas deixa o cara treinar junto com o elenco, cara. Deixa o cara se enturmar, deixa o cara, né, amadurecer junto com o clube. Ah, um CRB entregou. Quem é CRB? Também não sei quem é CRB, porra. Time praticamente da segunda divisão. Ah, nem o
time de segunda divisão quis, que não sei o quê. Porra, legal, beleza, mas, cara, deixa o cara treinar, cara, com os profissionais lá, com o elenco principal, deixa o cara se ambientar. Vai que o cara dá uma despertada aí e comece a jogar bem. Porra, mas também não cabe isolar o cara, mano. Isso aí, você só dá um recado negativo pro atleta, irmão. Você mexe com a cabeça de um atleta, principalmente um atleta profissional, um atleta que saiu da base agora, um moleque de 20 anos. Pô, aí você isola o moleque, pro moleque não... Pô, imagina o cara tá lá treinando e vendo o elenco principal, cara. Porra, lá os titulares, os reservas, todo mundo lá interagindo, brincando, zoando, tocando bola, treinando. E você, porra, ali sozinho, treinando, sem ninguém, batendo bola. Sei lá, pra mim, cara, é você simplesmente destruir um talento, irmão, que você mesmo construiu. Então eu acho que o Vasco deveria investir, né, no jogador, ou conversar com ele, ver aí a medida salarial direitinho e começar, a interagir o jogador e quem sabe emprestar ele novamente, ou se ele de repente, cara, der uma evolução nos treinos, colocar o moleque para jogar, mas isolar não é o caminho. Então é isso, galera, que eu queria falar. E como eu disse, cara, a respeito do Vasco da Gama, principalmente das nossas crianças, não vamos deixar que as crianças venham para o lado mal, para o lado negativo. Então, estou deixando para vocês aí, cara, os livros de colorir do Vasco da Gama, galera. Vai dar presente para alguma criança? Corra, compra o livro do Vasco da Gama e dê para elas colorir, para elas começar a se ambientar, a se acostumar a torcer pelo nosso gigante. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Agora, tem que comprar com antecedência para poder chegar na tua casa, porque chega direitinho, galera. Estou aqui sem o livro para poder apresentar a vocês. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui comigo, galera. Ó. Chega direitinho, né? Aqui, ó. Wiclap, o nome da empresa que entrega o livro. Aqui, ó. Wiclap. O livro chega direitinho, ó. Sem problema nenhum, galera. Então, é só comprar, só adquirir o livro e entregar a criança para a criança começar a pintar sem problema, sem... Aí, ó. Tudo direitinho. E não tem só esse livro não, galera. Depois eu vou trazer mais uns livrozinhos aí de colorir e com histórias também na internet. Vou deixar o link do livro, tudo direitinho, para as crianças interagir perfeitamente com a Vasco da Gama. Então é isso. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, né, que isso ajuda muito o canal. Se inscreva lá no grupo do WhatsApp. As novidades também chegam por lá rapidamente, né? Tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Valeu!